Imagina você chegar em casa depois de um dia desgraçado, né? Aquele... Cê é louco, não compensa. Seu chefe encheu o saco, você pegou o trânsito, mandou mensagem, ninguém respondeu. Mas quando abre a porta, ela tá lá, bonita, te esperando. E tem uma vantagem ainda maior. Ela foi literalmente programada pra gostar de você. Parece sonho de muito homem, na verdade. Só que tem um mísero detalhe. Ela não é humana. E antes que você pense que isso aqui é um episódio de Black Mirror, já existem pessoas realizando cerimônia de casamento, comprando aliança e tratando o personagem virtual como um parceiro de verdade. Então a pergunta deixou de ser tão absurda. Se existe uma mulher robô praticamente idêntica a uma mulher real, você namoraria com ela? Que talvez esse futuro esteja bem mais perto do que parece. Para entender o tamanho dessa maluquice, conheça Akihiko Kondo. Em 2018, esse japonês resolveu se casar. Até aí, parabéns pro guerreiro. O problema é que a noiva era Hatsune Miku. Para quem não conhece, ela é uma personagem virtual japonesa de cabelo azul. E não foi aquele casamento que acontece só na cabeça do sujeito. O homem fez cerimônia mesmo. E surpreendam-se, ele gastou cerca de 2 milhões de ienes, que aqui no Brasil equivale a um pão de queijo de aeroporto, né? Realmente uma fortuna. E mais, dezenas de pessoas apareceram. A família? Não. Por algum motivo completamente inexplicável, a mãe dele não estava preparada para apresentar uma personagem virtual como Nora no almoço de domingo. Kondo também tinha em casa um aparelho chamado Gatebox. Era basicamente uma pequena representação holográfica da Miko que conseguia interagir com ele. Ou seja, o cidadão chegou perigosamente perto de ter uma esposa com entrada USB. Só que existia um problema: software depende de servidor. E servidor pode ser desligado. Em 2020, o serviço daquela versão da Gatebox foi encerrado. No lugar das interações, começaram a aparecer mensagens de erro de rede. Agora imagine explicar na firma que você está viúvo por falta de servidor. Relacionamento moderno finalmente alcançou seu estágio final. E agora precisa de Wi-Fi. E antes que você pense, mas esse japonês aí é um caso completamente isolado. Então conheça Rosana Ramos. Ela criou um parceiro virtual chamado Eren Cartal, usando o aplicativo Réplica. Aí já é loucura, né? O último Eren que eu conheci queria fazer um genocídio em massa. De olho nessa mulher aí daqui pra frente. Bom, escolheu as características dele, começou a conversar, criou uma rotina, passou a tratar Eren como seu marido. Rosana chegou a dizer que uma das vantagens do relacionamento era justamente não precisar lidar com várias complicações presentes em relacionamentos humanos. E aqui começa a parte realmente importante dessa história. E se uma pessoa consegue criar esse tipo de vínculo com uma IA presa dentro de uma tela, eu tenho uma pergunta. O que acontece quando essa IA ganhar um corpo? Essa parte já não pertence apenas à ficção. Empresas estão investindo pesado em robôs humanoides capazes de andar, manipular objetos e executar tarefas no mundo físico. Eles ainda estão muito longe daquela mulher perfeita dos filmes, mas pensa na combinação. De um lado, IAs que já conversam com você, do outro, máquinas aprendendo a se movimentar como nós. Só juntar as duas coisas e a pergunta deixa de ser: isso vai existir? E começa a virar: quando existirão bordéis de IAs? Tem que acabar essa noite. E sejamos sinceros, né? Se a humanidade conseguir criar um robô humanoide realista, colocar uma inteligência artificial dentro dele e vender isso comercialmente, você acha mesmo que o primeiro pensamento da internet vai ser: nossa, finalmente poderemos automatizar a tarefa doméstica? Não é nenhuma, meu irmão. Você conhece a internet. A humanidade descobriu fogo e fez churrasco. Inventou a câmera e fez a revista Playboy. Inventou a IA e você sabe exatamente onde isso vai parar. Mas o mais estranho é que talvez essa nem seja a maior mudança. Porque usar uma máquina é uma coisa, se apaixonar por ela é outra completamente diferente. E como a Kondo e a Rosana já mostraram, para a segunda acontecer, a gente aparentemente nem precisa do robô ainda. Agora imagina quando precisar. Uma namorada robô não precisaria ser a mulher perfeita. Ela precisaria ser a mulher perfeita para você. Gosta de Fórmula 1? Ela sabe porque a Ferrari estragou a própria corrida antes mesmo de você terminar de xingar a estratégia. Gosta de Minecraft? Ela joga com você. Quer conversar sobre o Império Romano às 3 da manhã? Estranhamente específico, mas ela está disponível para isso. E quanto mais tempo vocês passarem juntos, mais ela aprenderia sobre você. Basicamente, um algoritmo do TikTok com pernas. E aí começa o problema. Porque sabe uma coisa que poderia simplesmente desaparecer de um relacionamento desse? A rejeição. Você nunca mais precisaria chegar naquela mulher bonita e descobrir que ela não tá afim de você. Nunca ia tomar um fora, nunca precisaria mandar um oi sumida, porque ela foi feita pra estar ali. E isso parece maravilhoso. Só que tem uma pergunta meio complicada. Se ela nunca teve a opção de não gostar de você, ela realmente gosta de você? Ou você só marcou 100% de afeição nas configurações? Então responde antes que eu estrague completamente a fantasia.
fazer. Imagina que ela seja fisicamente idêntica a uma mulher real. Conversa normalmente, tem memória e te conhece. Você namoraria? Deixa o comentário sim ou não. Aí não vem me falar, depende de como ela seria. O idiota é um robô. Você que escolheu como ela é. Essa é literalmente a única vez na sua vida que você pode ter uma loira de 1,70 que gosta de Skype e não reclame quando você for pescar. Agora vamos escaralhar tudo. O IA poderia estar disponível toda vez que você quisesse conversar. Uma pessoa real, não. Ela poderia ser configurada para quase nunca discordar de você. Uma pessoa real, eventualmente, vai olhar no fundo dos seus olhos e falar: você tá falando merda. E com certeza você tá, né, cara? Quem consome meu conteúdo já tá errado por natureza. A pessoa real tem vontade própria, ela não existe para agradar você, não foi construída para concordar com você, pode ir embora, pode dizer não, e ela pode escolher outra pessoa. Então, se ela escolhe você, essa escolha tem valor. Você tem valor, seu ridículo. Agora compara isso com a máquina programada para dizer: eu escolheria você em qualquer universo. Meu irmão, você colocou isso no prompt. Vamos supor que você ouviu tudo isso e pensou: não tô nem aí, pode mandar minha robô. Perfeito, seu cabaço. Então tem só mais uma pergunta: quem é o dono da sua namorada? Você ou a empresa controla o servidor dela? E agora chegamos no verdadeiro terror. E não é a inteligência artificial dominando a humanidade. É muito pior. Mensalidade. Imagina, tu passando 5 anos com essa robô. 5 anos. Até que numa bela terça-feira você acorda, olha pro amor da sua vida e aparece. Seu período gratuito terminou. Pronto, acabou a felicidade. Agora temos uma namorada base. Ela dá bom dia, mas com anúncio. É o Brasil no jogo da galera. Quer remover anúncio? Namorada Premium, R$ 79,90 por mês. Abraços ilimitados, memória de conversa anterior e acesso ao recurso. Fingir interesse quando você fala do seu time. Quer que ele ria das suas piadas? Aí vai precisar do Namorada Ultra, R$ 149,90. Que nem IA vai fazer isso de graça, né? Porra, tu tá namorando um robô, nem fudendo que tu tem senso de humor. Só que tudo isso parece uma grande piada, até você lembrar do Kondo. Quando seu relacionamento depende do software, e também depende de quem controla ele. Se o seu casamento roda na nuvem, você não tem apenas uma namorada, você tem uma assinatura mensal com termos de uso. Outro problema sério que ninguém comentou: eu vou ser o primeiro canal a explanar isso aqui. Você já fica desesperado quando alguém pega seu celular desbloqueado, a pessoa tá com ele há 15 segundos e você já tá de longe. Que porra é essa que você tá mexendo aí? Agora imagina uma mulher que sabe tudo sobre você. Leva essa miséria lá pra um churrasco de família. Você vai buscar uma cerveja e deixa ela sozinha por 2 minutos com aquela super fofoqueira. Você volta e as duas estão sentadas no canto, contando todas as vezes que você mijou do lado de fora da privada ou vomitou na pia do banheiro. Puta que pariu, você sai doido pra desligar essa merda. Procura até tomada pra arrancar, porque sua tia já era perigosa tendo acesso só à sua mãe. Agora você deu pra ela uma mulher com um backup da sua vida. E é por isso que talvez a pergunta: você teria uma namorada robô? Seja simples demais, porque provavelmente hoje muita gente responderia: claro que não. Exceto você, né, seu carente sem vergonha. Só que há alguns anos também parecia completamente absurdo alguém dizer que estava apaixonado por um IA. Que bom, já chegamos nessa parte. E aí, meu amigo, talvez o problema não seja descobrir se aquela máquina realmente te ama. Talvez seja descobrir se depois de alguns anos você ainda vai se importar com a resposta. Então comenta aí, sim ou não. Você teria uma namorada robô? Para os que responderam sim, eu tenho apenas 2 conselhos. O primeiro: não atrasa a mensalidade. E o segundo, e mais importante, se inscreve no canal. Que aparentemente a humanidade está transformando Black Mirror em tutorial. E a gente só está no início.